Atos capítulo 16, começando com o versículo 22. Diz assim: levantou-se a multidão unida contra eles. Quem são eles? Paulo e Silas. Contra Paulo e Silas. E os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Pretores eram os líderes da comunidade, como tipo de prefeito hoje. Mandaram açoitá-los com varas. E depois de darem muitas varadas, muitos açoites nas costas de Silas e Paulo, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Falaram assim: carcereiro, põe na solitária esses caras aqui. Toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. Irmãos, vejam como a oração e a adoração é importante. O que eles faziam na cadeia ali? Eles cantavam. Sabe esses cantos aqui que nós cantamos? É canto daquela época, mas canto de adoração a Deus. Eles cantaram e oravam. Cantavam os dois cantos, um orava, cantava, mas orava, e passava assim. Então eles estavam cantando e orando ali. E tinha um monte de presos só escutando ali. De repente, sobreveio também tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas, soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo as portas abertas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus, os filhos, os servos, todos estavam naquela casa. 34. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa. E com todos os seus, manifestava grande alegria por terem o quê? Crido em Deus. Espírito Santo, acrescenta agora, aclara, aplica esta palavra nos nossos corações. Traga a nossa mente agora, Pai, a tua palavra, aquele irmão, aquela irmã que está aqui, ou aquela pessoa que está aí da internet, que está nos ouvindo, ou da televisão. Pai, traga essa mente cativa a tua palavra, para que possamos entendê-la, e que o Senhor faça um milagre em nós esta noite. Que eu te peço em nome de Jesus. Espírito Santo, esta obra é tua, Espírito Santo. Move nesse lugar, vai tocando nas mentes, nos corações, Espírito Santo, como já começou na verdade. Isso já foi iniciado desde o começo, mas vai operando agora em nome de Jesus. E que as palavras dos meus lábios, meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença, Deus meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Quero falar hoje à noite sobre o seguinte tema: a mais importante pergunta sobre todas as perguntas. Vamos ver, irmãos, que não existe
pergunta mais importante do que a pergunta que fora feita pelo carcereiro. Então, a pergunta mais importante de todas as perguntas. E essa verdade vai nos levar a 3 princípios que são importantes, são básicos, mas são importantes. O primeiro princípio é que houve uma razão para fazer essa pergunta. A razão dessa pergunta. Segundo princípio, a resposta dessa pergunta. E terceiro, os resultados. Então vamos ver o motivo, a razão, a resposta, os resultados. Eu creio que todos nós fazemos perguntas todo dia. E são perguntas muito importantes, eu diria. O adolescente, que está com 13, a menina, rapazinho, 13, 14 anos, a pergunta é essa: mamãe, papai, quando você vai deixar eu começar a namorar? Para ele é importante essa pergunta. O adolescente, os hormônios, olhar para a menininha, etc., fica aquela coisinha. E quem que não começou a paquerar aqui com 14, 15 anos de idade? Seja honesto. Para o rapaz mais crescido, ele está sempre perguntando: será que este ano eu entro na faculdade dos meus sonhos, no curso dos meus sonhos? É tanta gente que quer fazer curso, né, desse mesmo curso, e a competitividade é tão forte, será que eu entro? Pergunta importante na vida do moço, da moça que está quer entrar numa universidade. O jovem já mais maduro, a moça, pergunta: será que é este ano que eu vou encontrar a minha princesa, o meu príncipe? Eu quero casar. É muito importante nessa fase. Aquele que está mais maduro, quer ganhar mais dinheiro, tem sonhos mais altos. Será que eu consigo alcançar o trabalho dos meus sonhos? Será que eu vou conseguir construir a casa que eu gostaria de morar nela? Muito importante. São sonhos. O avô, será que eu vou conseguir estar forte, com boa saúde, curtir os meus netos? Como eu gostaria de ser avô. Como eu gostaria de conhecer, viver, ajudar, criar os meus netos, brincar com eles, que eu fiz pouco com os meus filhos, que eu só trabalhei. São perguntas importantes, e por aí vai afora. É o sonho de você que acha que a economia não vai bem, que não tem segurança no país. São tantas as coisas, são perguntas importantes. Mas nenhuma dessas perguntas é mais importante do que a pergunta que esse homem fez, esse homem chamado o carcereiro. Aqui está, irmãos, a pergunta de um homem rude, militar da classe média, o homem bravo, o homem sem sentimentos, o homem violento. Vocês ouviram o contexto desse texto, quando Paulo e Silas foram levados para o cárcere porque eles estavam pregando o evangelho. Eles não estavam assaltando banco, eles não estavam roubando loja, eles não estavam assaltando ninguém, eles não estavam traficando nada. Eram homens bons, servos de Deus. E porque estavam pregando o evangelho, foram jogados nessa cadeia. Na cadeia lá na cidade de Filipos. Mas esse homem, rude, bravo, ele fez a pergunta mais importante de todas as perguntas. E diz no versículo 31 que ele, se dirigindo aos homens de Deus que ali estavam, presos, Silas e Paulo, Paulo e Silas, ele disse: que eu devo fazer para que eu seja salvo? Aqui está, meus irmãos, minhas irmãs, a chave que marcou a vida deste homem. E nessa estação da evangelização, nós estamos nessa estação da evangelização. Essa é a pergunta que cada um de nós temos que fazer para nós mesmos e abrir espaço, encorajar, possibilitar a ocasião para que as pessoas com quem nós vamos trabalhar no lar de paz, ou nós estamos tendo contato, para que elas possam também fazer essa mesma pergunta, em algum momento da vida delas: como que eu posso fazer para que eu seja salvo?
E essa pergunta nos leva, portanto, irmãos, a 3 verdades, que eu fiz menção delas. A primeira verdade, qual foi a razão para essa pergunta? Os versículos 26 e 27 dizem assim: de repente sobreveio tamanho terremoto e sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as correntes, as cadeias de todos. E o carcereiro se despertou do sono e vendo as portas abertas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Irmãos, aqui há 2 razões porque ele fez essa pergunta. Primeiro, ele fez por medo, porque ele ia morrer. A lei romana era essa: o carcereiro é responsável pelo criminoso. Ele fugiu, ele paga a pena. E naquela prisão, possivelmente, estavam ali homens que estavam já determinados pela justiça que eles teriam que ser decapitados. Ele sabia que ele ia rodar o pescoço dele, a cabeça. Medo, vou morrer. Todos fugiram. Outro fato que eu entendo é que ele teve fé. Ele teve fé. De alguma forma, esse homem foi impactado pela vida de Paulo, pela vida de Silas, durante o momento que ele estava castigando-os com açoites. E eles não abriam a boca, os outros xingavam, davam coice. Já viu o homem da coice? Blasfemavam, cuspiam. Eu imagino que Paulo e Silas, cada chicotada e cortava, eles falavam: Senhor, dá graça. Só isso. Senhor, me ajuda a ser forte aqui. Senhor, essa doeu, me ajuda a ser firme aqui. E aquele homem ficou impactado. Vejam só, por medo, irmãos, esse homem achava que ia morrer. Ele achou que ele ia morrer. Ele sabia qual que era a lei. Ele sabia disso. E o versículo 27 deixa muito claro. O carcereiro, ele teve a iniciativa, antes de matarem, ele mesmo se matar. Suicídio. Diz que ele puxou a sua espada. Porque certamente o seu suicídio seria menos sofrimento do que o sofrimento de ir por uma praça pública, estender os braços dele, amarrá-lo em algum lugar, colocar uma corda no pescoço, ou ele ficar numa posição que o camarada vinha com uma espada afiada para cortar, o vexame do povo olhando e batendo palma, o trauma da família, porque ele achou, olhando para esse texto, que ele poderia morrer. E é por isso que ele se dirige a esses homens de Deus, Silas e Saulo, e diz que ele cai de joelhos e pergunta: que devo eu fazer para que eu seja salvo? Irmãos, há uma coisa interessante aqui: esse carcereiro nunca se interessou por Deus. Até esse dia aqui, olha, até essa madrugada, porque isso aconteceu na madrugada, era meia-noite, estavam orando e cantando. E deve ser por volta de 1h da manhã que o terremoto veio, as portas se abriram, Paulo estava ali, e a presença de Paulo e Silas, o testemunho da vida desses homens foi assim, um testemunho tão impactante que ninguém quis ir embora. E na força espiritual, Paulo e Silas manteve todos aqueles assassinos, ladrões, homens ruins ao lado deles. Então ele diz: não te faças nenhum mal. Paulo diz: porque todos nós estamos aqui. Sabe, meus irmãos, esse homem nunca se interessou por Deus até aqui. E isso acontece conosco também. Sabe quando é que nós interessamos por Deus? Quando bate a crise na nossa vida. Eu sou pastor há 37 anos. E eu vejo durante os 37 anos a mesma coisa. As pessoas vêm a nós lá embaixo. Elas vêm a nós quando elas estão na crise. Ou falta dinheiro, quebrou. Ou então uma enfermidade terrível. Ou está acabando o casamento. Ou a mulher foi embora, o marido foi embora. Ou perdeu o emprego. E bate o desespero. E na meio daquele desespero, ou uma enfermidade drástica vem sobre a casa.
é que a pessoa corre para Deus, porque se tudo vai bem na nossa vida, a tendência nossa é continuar vivendo a nossa vida e deixa Deus para lá. Eu não tenho tempo para Ele. E certamente foi por isso que este homem não priorizou Deus na sua vida, até aquela madrugada, a madrugada do terremoto, a madrugada que para ele era a madrugada da sua própria morte pelo suicídio. E ele então viu e sabia que ele precisava da graça de Deus sobre a sua vida. Então qual a razão? A razão, o medo. E sabe, a pessoa que não ama a Deus, que não ama Jesus, que não caminha com Jesus, ela perde muito tempo na vida. Irmãos, irmãs, presta atenção, e você que está me ouvindo pela internet, pela televisão, presta atenção nisso aqui, não tem coisa mais maravilhosa do que a vida cristã, a vida com Jesus, não é verdade? Não tem. A paz no seu coração, a tranquilidade com que você vive, a certeza que você nunca está sozinho, que na luta você está amparado, na dificuldade veio um socorro sobre a sua vida. E se você morrer, você vai com Ele para a eternidade. O seu passaporte está pronto. Como as pessoas longe de Cristo perdem tempo nesta vida. Que vida amarga, triste, vazia. É a vida de uma pessoa que não entendeu, que não se rendeu e não abriu o coração para Jesus e viver nessa segurança que nós vivemos. Olha, irmãos, cada domingo aqui é uma festa. Vocês sabem, eu tenho saudade do domingo durante a semana, porque a gente não tem esse momento aqui. Como é gostoso nós estarmos aqui. Você concorda comigo, sim ou não? Irmãos, que coisa maravilhosa. Porque a gente adora, a gente canta, a gente ora, a gente lê a Bíblia, a gente intercede. As pessoas vêm aqui, a gente ora com elas, a gente prega a palavra de Deus, a gente lembra o que Deus faz. A mais importante pergunta da nossa vida. Você já fez essa pergunta, meu querido irmão, minha querida irmã? Você que está me ouvindo pela internet, pela televisão, você já fez essa pergunta? O que eu devo fazer? Como? Você não faz nada. A salvação é de graça. Nós queremos que Jesus nos deu a salvação. Eu não teria dinheiro nem você, eu não tenho mérito nem você, nós não temos nada para sermos salvos, mas nós temos a graça, o amor de Cristo por nós. E do outro lado, houve a fé deste homem. Agora tudo começa, quando ele foi, se colocou, se prostrou, ele reconheceu um Deus poderoso na vida desses servos de Deus, chamado Paulo e Silas. Ele sabia que ele podia mudar. E quando Paulo escreve aos Efésios, irmãos, esse texto é maravilhoso. Efésios 2, versículo 1 começa dizendo o seguinte, que Deus, Jesus nos deu vida, estando nós mortos dos nossos delitos e pecados. Esse é o estado do homem. O homem não precisa fazer nada para ir para o inferno. O inferno está nele. Nada para ir para o inferno. Mas ele precisa se render a Jesus e tem que perguntar, o que eu devo, como eu posso ser salvo? Qual o caminho que eu vou seguir para encontrar-me com Jesus Cristo? E esse texto diz, Ele fez isso em nós, e Ele sabia disso, e por isso que Ele se colocou de joelhos e clamou. Olha comigo, irmãos, o versículo 4 e 5 desse texto, ele diz, mas Deus, de Efésios capítulo 2, mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos pecados, Ele nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Você pode dizer um aleluia aí, meu irmão, por favor? E o versículo 8, leia comigo. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é o quê? É dom de Deus, não é por obras, versículo 9, para que ninguém se glorie, mas é obra de Deus. Então aqui está a primeira lição. Qual a razão? Qual a razão dessa pergunta, a maior pergunta que alguém pudesse fazer? A razão é medo da eternidade e fé que Jesus pode mudar a nossa história. E a pergunta é essa, tem que fazer no seu coração. Você tem que fazer agora aí dentro do seu coração. Será que eu sou salvo? Eu me rendi a Jesus de fato?
Se hoje à noite eu morrer, para onde eu vou? Se você não tem essa certeza, meu querido irmão, você precisa ter, você tem que vir a Jesus Cristo. Amém? Mas, irmãos, há uma segunda verdade, que está no versículo 31. A resposta para essa pergunta. A resposta está aí. Então, o que Paulo e Silas disse para esse homem? Veja só, ele disse coisa muito simples e básica, mas é suficiente. Ele não mandou fazer um monte de coisa, ele não pediu uma lista, ele não falou para fazer um monte de atos, não. Eles disseram, Paulo aponta agora ao carcereiro, ao Senhor Jesus. Ele mostra Jesus Cristo para esse homem. Ele diz, só existe uma coisa, tem que fazer nada, você só tem que crer no homem. E ele aponta então Jesus Cristo, como Jesus Cristo sendo a única verdade, Jesus Cristo a única esperança do ser humano para a salvação. Por isso que lá em Atos, Pedro é muito claro, quando ele dá o testemunho, ele diz no capítulo 4, versículo 12, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Louvado seja o nome do Senhor. A pergunta mais importante da vida é quando eu me interesso pela minha vida verdadeira, porque essa aqui é temporal. A vida que nós temos, ela é eterna. Como eu posso ser salvo? Aleluia. Graças a Deus. Irmãos, o diabo inventou uma mentira e muita gente compra essa mentira. Todas as religiões levam o homem a Deus. Você já ouviu isso? Isso nasceu no inferno. Não acredita nisso. Isso é mentira. Todas as religiões apontam para Deus. Que mentira! Não há outro caminho para Deus, a não ser como nós acabamos de ver aqui. Paulo foi claro, para a vida eterna só há o Senhor Jesus Cristo. Veja só, qual é a resposta? A resposta é Jesus Cristo. Não há outra resposta. Romanos capítulo 5, versículo 8. Esse texto é tremendo. Romanos 5,8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Presta atenção, mas Deus prova o seu amor para conosco, com você, para mim, pelo fato de ter Cristo, Jesus Cristo, morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Meu querido irmão, minha querida irmã, quando Jesus foi para aquela cruz, foi por amor a você. Ele te ama. Ele nos ama, Ele nos quer. Então essa é a resposta. Ela é simples, ela é objetiva. Então se Jesus, irmãos, é a resposta, o plano, o que é o plano? O plano para a salvação é crer. Porque se esse homem, o carcereiro, não tivesse fé, ele não teria se colocado em joelhos, ele não teria trêmulo, olhado para Paulo e Silas e ter feito uma pergunta tão importante, a mais de todas as perguntas: senhores, o que eu posso, como eu posso, o que devo fazer para ser salvo? Eu quero ser salvo, porque eu vi o Deus poderoso agindo na vida de vocês. E se o plano, irmãos, é então fé, confiança, entrega, nós vamos encontrar que a promessa é ser salvo. Então a pessoa é Jesus, o plano é crer, a promessa é ser salvo. E é isso que é importante na nossa própria vida. Irmãos, a palavra salvo, sem nenhum contexto teológico, é maravilhosa. Muito mais quando nós pensamos na salvação eterna. A palavra salvo significa ser resgatado de todo mal. Quando você é retirado no meio de todo mal, retirado de todo mal, de todo perigo, de toda ameaça, para se manter protegido e amparado. E é isso que Jesus Cristo faz com aqueles que creem no seu nome. Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos cuida, Ele segura a nossa mão, Ele guia os nossos passos, Ele coloca algo forte dentro de nós
nossa convicção é maravilhosa. O que acontecer, eu não estou sozinho. O Senhor está comigo, Ele cuida de mim, Ele me ampara. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E lá em João capítulo 10, versículo 28, Ele diz: eu lhes dou a vida eterna. E ninguém as arrebatará das minhas mãos. Jesus é o único que pode fazer isso. Uma vez salvo, salvo para sempre. Quem pode mais, Jesus ou o inimigo? Então, se Jesus te deu salvação, o inimigo vai te tomar? O meu Jesus não perde, porque Ele já massacrou a cabeça de Satanás e garantiu para os seus filhos a vida eterna. Amém? Essa é a verdade, irmãos. Em terceiro e último lugar, versículo 32 e 34. Se nós vimos a razão, se nós vimos a resposta, aqui é um resultado. O resultado, irmãos, está no versículo 32 e o versículo 34. 32 diz: e lhe pregaram a palavra de Deus. Isto é, Silas e Paulo pregou a palavra de Deus. Não ficou contando historinha, não. É palavra de Deus, é revelação de Deus. Contou por que ele veio. A obra salvadora, dizendo o seguinte: olha, o Pai prometeu aquele que viria, chamado Messias. Eu sou Messias. E vai se cumprir na obra, Paulo falando sobre Jesus. E em Jesus Cristo, Ele é o Messias. Para a redenção de todos os homens. E você, carcereiro, e a sua casa, vocês poderão experimentar isso, uma vez vocês vindo para o Senhor Jesus. Por isso ele disse: crê no Senhor Jesus, será salvo, tu e a tua casa. Presta bem atenção, irmãos. Quando eu salvo, não é que minha família toda é salva. A promessa de salvação é para todos, mas a salvação é individual. Então, irmãos, veja só. O que diz o versículo aqui? Foi pregado o evangelho para toda a família. Olha o 34. Então, levando-os para a sua própria casa, colocou uma mesa. A mulher do carcereiro, ela fazia pão gostoso, fazia broa de fubá, fazia uma comida gostosa, colocou a mesa e comeram todos lá. E diz, olha como encerra esse versículo: e manifestava, lê comigo o final, e manifestava grande alegria naquela casa numa madrugada, que nunca mais eles esqueceram, porque eles haviam crido em Deus, que Jesus passou a ser parte da vida deles. Olha o que Jesus gera. E sabe, meus irmãos, o que mais me impressiona com os novos convertidos é essa alegria. O crente velho é meio assim, meio incomodadão, etc. Eu já aceitei Jesus, acomoda, mas o crente novo, ele é corajoso, ele sabe que o que ele ganhou, ele precisa compartilhar. É coisa impressionante quando você vê o evangelho sendo, na verdade, implantado, imputado, acontecendo no coração de uma pessoa nova. E diz ali que manifestou grande alegria por terem crido no Senhor Jesus Cristo. Então, o resultado dessa pergunta é o grande reboliço, a grande esperança, o momento novo que Deus causou na vida de toda essa família. É isso que você quer? Eu quero encerrar, irmãos, a palavra desta noite, dizendo o seguinte: qual é a pergunta mais importante da sua vida? Qual é a pergunta mais importante para você agora? Seu casamento? Prosperidade financeira? Sua profissão? Ou é coração aberto e falando para Jesus: Senhor Jesus, o que eu tenho que fazer? Como eu posso ser salvo? Ou se você já é salvo, porque eu creio que muitos aqui são salvos, mas você que é salvo: Senhor Jesus, como eu posso ser usado pelo Senhor? Você que é salvo: Senhor Jesus, eu sei que eu não posso ficar acomodado mais. Senhor Jesus, como eu posso abrir um lar de paz semana, Senhor Jesus? É, na verdade, você ser levantado, você sair do seu estado de acomodação, de letargia, aonde você está, e você dizer: Senhor, aqui eu estou. É dizer, como disse Pedro, quando as pessoas começaram, quando Jesus começou a pregar, e foi um sermão duro, eles começaram a ir embora, só gente se afastando. E Jesus olhou para os discípulos e falou assim: vocês querem ir também?
Vocês querem ir também? E Pedro disse: Senhor, para quem nós iremos? Pois só tu tens as palavras da vida eterna. Irmãos, nós não temos um outro caminho. Nós não temos uma outra escolha, a não ser o Senhor Jesus. Você, meu querido irmão, minha querida irmã, não pode seguir o caminho errado. Presta atenção, você não pode seguir na direção errada e chegar a um destino certo. Porque muitas vezes é isso que nós queremos. Nós estamos no caminho errado, esperando alguma coisa que é correta. Não dá certo. Se você quer chegar no lugar correto, você tem que andar na direção correta. E para encerrar, Isaías, o profeta messiânico, capítulo 49, versículos 15 e 16, ele traz uma grande lição para você e para mim, e nós vamos encerrar com essa palavra. Ele diz assim, Isaías 49, versículo 15, acaso pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama? Presta atenção. Acaso pode uma mulher esquecer do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do seu filho que gerou? Mas ainda que essa viesse a se esquecer do seu filho, Deus diz, eu todavia não me esquecerei de ti. Querido irmão, querida irmã, tem coisa mais preciosa do que ser de Jesus? E diz o versículo 16, eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, e os teus muros estão continuamente perante mim. Ele não nos esquece, Ele não nos abandona. O amor dele é eterno e é perfeito. Qual é a pergunta do seu coração? Pai, só o Senhor conhece, Espírito Santo, só o Senhor conhece o nosso coração. E certamente, Espírito Santo, há pessoas aqui hoje à noite que estão fazendo essa pergunta. Traga todas elas à tua presença, em nome de Jesus. Amém.